Vamos lá então, turma, começando mais um episódio do AtivaCast aqui na sede em São Paulo, da Ativa Investimentos, corretora com mais de 40 anos de mercado. E hoje, pessoal, vocês podem ver aqui pela extensão do meu roteiro, tá? Foram várias horas e dias de estudo sobre um tópico muito pertinente, com um dos caras que é referência em criptoativos aqui no Brasil, e já vou aproveitar para apresentá-lo, tá? Temos aqui hoje na Ativa Investimentos, Thiago Fagundes. Thiago Fagundes é diretor de negócios do mercado Bitcoin, responsável pela expansão nacional e internacional do mercado Bitcoin, que não é apenas uma exchange, tá, turma? Uma exchange com quase 5 milhões, acredito que esse ano bate 5 milhões de CPFs, mais de 13 anos de existência, sede no Brasil, sede em Portugal, auditada por uma das Big Four, que é a KPMG. É uma exchange que eu, inclusive, há muito tempo, quase 10 anos atrás, comecei a investir em criptoativos, então curiosidade aí pra turma. Mercado Bitcoin, inclusive, é parceiro de negócio aqui da Ativa, tá? Já adiantando, via área logada da Ativa, vocês conseguem acessar algumas criptomoedas, em torno de 10 criptomoedas da prateleira do mercado Bitcoin. E o Thiago também, ele foi professor convidado do INSPER, né? Professor de tecnologia, ativos digitais, e também possui um mestrado em blockchain. Então, se tem uma pessoa melhor para falar de criptoativos e se apresentar, é ele, Thiago Fagundes. Seja muito bem-vindo. Cara, muito obrigado. É um prazer estar aqui na Ativa. Acho que é uma oportunidade muito legal de bater um papo aprofundado sobre essa parte de blockchain, criptoativos, Bitcoin. Não poderia estar em melhor companhia. Então, obrigado. É muito bacana estar representando aqui o MB. De fato, o exchange tem mais de 13 anos já no mercado. Um mercado que surgiu em 2019. A gente está aqui desde 2013. Acho que prova aí a resiliência e a marca que a gente construiu durante todo esse período. É um mercado que, como vocês sabem, tem bastante volatilidade, é um mercado de bastante expansão, inovação, e a gente está aqui relevante durante 13 anos e expandindo e ajudando o mercado a se desenvolver aqui no Brasil. É uma missão muito bacana que a gente tem lá no MB. Obrigado pelo convite. Boa, seja muito bem-vindo e vamos começar pelo início então, né? Tu tem uma trajetória muito legal aí no mercado financeiro. Hoje tu tá tocando a parte de negócios, né? À frente da parte de negócios de uma das principais exchanges do mundo, né? Mercado Bitcoin. Mas também a tua trajetória, tu tem passagem ali pelo Itaú, uma importantíssima empresa do setor financeiro tradicional, por assim dizer, né? Como é que foi essa migração para ti em termos de carreira? Sair de uma empresa que é referência na parte tradicional e migrar para uma empresa que se vem se tornando referência na parte de ativos digitais? Legal. De fato, eu comecei minha carreira no Itaú, um banco que admiro muito, que acho que deu para fazer uma boa parte aí da minha construção profissional lá. Eu trabalhava na parte de fundos do Itaú e num projeto que tinha ali interação com áreas de inovação e novas tecnologias, eu passei a ter contato pela primeira vez com blockchain e ao fim desse projeto estava encantado com a tecnologia, com as possibilidades, com o que isso traria de inovação para o mercado. E ao fim do projeto, em relação, já tendo um relacionamento com o mercado Bitcoin, acabei fazendo essa migração ali no começo de 2021 e vão-se 5 anos que eu estou no mercado Bitcoin. Acho que principalmente com essa missão de fato de tentar evangelizar, de distribuir um pouco mais o conhecimento e principalmente expandir esse negócio. É um negócio que eu acredito muito na pessoa física, de que pode ajudar a transformar a vida financeira das pessoas. Acho que pode de fato revolucionar o mercado financeiro, não só como ativo, mas como a tecnologia sendo usada aqui em diversas aplicações, como tokenização, como a parte aqui de stablecoins. Então a gente vê aí a blockchain cada vez mais virando uma infraestrutura de mercado. Então fazer parte dessa jornada já aí há tanto tempo, considerando o tempo de Itaú, mais o tempo aqui de MB, já quase 6 anos trabalhando nesse mercado, é algo que eu acredito e estou completamente mergulhado. Não me vejo hoje fazendo outra coisa que não seja trabalhar com essa tecnologia, com essa expansão. Isso é muito legal, né? Muito legal o que o Taleb fala, né? O skin in the game. Então, é aquele gestor que tem o dinheiro próprio no fundo, é aquele profissional que tem boa parte do seu capital aplicado no seu empreendimento e é aquele profissional que trabalha naquilo que acredita, né? Sem sombra de dúvidas, você deve ter uma carteira recheada de criptomoedas. A gente vai destinar uma parte final aqui para falar de composição de portfólio e a importância de ter criptoativos na carteira, né? Mesclando com, BOVA11, SP500, ETFs, fundos imobiliários. Mas vamos falar um pouco sobre a prateleira do mercado Bitcoin, que hoje não é somente uma exchange, né?
Hoje o mercado Bitcoin ele também serve como uma empresa de tokenização. Também, através do mercado Bitcoin, a gente consegue ter renda passiva com custódia em criptoativos. E tem um tópico muito legal que vocês estão com uma meta bem agressiva, que é disponibilizar até 100 milhões. No caso, um piso de 100 milhões em crédito via um produto que se chama criptocrédito, né? Vamos fazer um 360 sobre os produtos hoje do mercado Bitcoin, que é hoje também um banco digital, né? Legal. De fato, tem muita coisa, então eu vou fazer pausadamente aqui para a gente poder tratar de cada um desses itens. De fato, o MB ele surge como um marketplace para você tradear ativos digitais, principalmente focado, obviamente, no Bitcoin, tá no nome, né? Mercado Bitcoin. Aos poucos, a gente foi entendendo que existia um mercado para você tradear outros ativos semelhantes ao Bitcoin, que são aqueles ativos derivados do Bitcoin, que usam boa parte do código do Bitcoin. Até que em 2016 para 2017, a gente lista um ativo chamado Ethereum, que a gente, né, chama popularmente de Smart Chain, é uma blockchain que permite aqui smart contracts mais complexos do que é permitido na rede do Bitcoin, o que permite criar um ecossistema dentro do mundo de criptoativos. A partir daí, existem diversos tipos de aplicação que podem ser construídas na blockchain, muitas delas incentivadas pelo próprio token, e a gente começa a incluir outros tipos de ativos digitais dentro da plataforma. Depois que a gente fez esse passo para poder ter a tecnologia da Ethereum, né, integrada para a gente poder listar ativos da blockchain na nossa plataforma, a gente passa a ter a capacidade também de fazer a tokenização de ativos. O mercado Bitcoin é um dos pioneiros da parte de tokenização no mundo, começando a tokenizar ativos lá em 2019. Hoje é um tema que é falado no mundo inteiro, está extremamente quente esse tópico. O pessoal fala muito de real world assets on-chain, né? A parte de ativos reais na blockchain. A gente vem fazendo isso há quase 7 anos já, então a gente traz aqui um histórico de muita experiência nesse tipo de atividade, a ponto de a gente se tornar top 5 tokenizadores globais, em termos de volume tokenizado, já mais de 2 bilhões tokenizados on-chain. E acho que um grande diferencial no MB é a nossa capacidade de distribuir esses tokens, né? Acho que muitos grandes projetos on-chain hoje, eles trazem muita eficiência, mas o mercado ainda está aprendendo bastante o que é esse ativo, o que é esse envelope, que não é a securitização, é a tokenização. E a distribuição disso não é algo 100% trivial. E hoje posso falar também que o MB também já distribuiu mais de 2 bilhões. Então a gente distribuiu praticamente 100% de todos os ativos que a gente tokenizou on-chain. É um mercado que traz uma eficiência muito significativa, tanto para o originador, tanto para aquela empresa que está de fato precisando se capitalizar, trazendo uma dívida, estou falando principalmente aqui na parte, né, de tokenização de renda fixa, quanto para o investidor. Porque se você tem menos intermediários, você consegue se capitalizar a uma taxa mais barata e o investidor acaba sobrando um pouco mais de gordura para ele poder ter uma rentabilidade maior dentro do seu investimento. Então é uma coisa que de fato torna o mercado como um todo mais eficiente, porque você diminui a distância entre a pessoa que quer pegar dívida e a pessoa que quer fazer o investimento. Passando aqui da parte de tokenização, entrando para um outro mercado que, como você citou, é um mercado que a gente tem entendido que é o futuro da aplicação on-chain. O futuro talvez até esteja falando errado, né? Porque o tamanho da aplicação hoje em dia já diria que é o presente, né? E a parte de fato de stablecoins, então ativos que levam esse nome de stablecoins porque eles são lastreados em ativos do mercado tradicional, principalmente moedas, então stablecoins de dólar, por exemplo, stablecoins de reais e stablecoins de ouro, que vão estar com o PEG 1 para 1 com essa moeda, com esse ativo do mercado tradicional. Isso traz inúmeras aplicações, porque ao invés dele rodar por toda a infraestrutura do mercado tradicional, ele roda através de uma estrutura descentralizada, on-chain, onde você tem diversos tipos de eficiência, de velocidade, de segurança, de transparência, de visibilidade. Então é um mercado que hoje em dia é gigantesco, talvez seja o principal use case hoje da tecnologia de blockchain. Então a gente aposta muito nisso, a gente tem significativamente dos últimos 3, 4 anos que a gente começou a apostar nesse mercado,
uma evolução significativa do nosso volume on-chain, principalmente das principais stablecoins, a aplicação disso para transferências internacionais, transferências on-chain com diversas aplicações. Então, esse é um mercado que, de fato, a gente está aqui na vanguarda, vivendo o que é essa tendência global de stablecoins. E que nem você falou, talvez a principal novidade é o criptocrédito. Uhum. Acho que no mercado financeiro como um todo, a gente passa a dar valor para um ativo, de fato, a partir do momento que ele possa ser utilizado como garantia. Né? Como ele passa a ser collateral ali de crédito, de investimentos, o que for. E o Bitcoin está nesse estágio. Ele já é utilizado hoje como collateral para você poder pegar crédito. Então, ao invés de você se descapitalizar do seu Bitcoin, você precisa de capital de caixa, você não precisa vender o seu Bitcoin. Você pode colocar ele como colateral, ter o seu caixa, fazer a aplicação, eventualmente voltar a pagar o seu empréstimo e ainda ter o seu ativo. Então, isso é uma transformação que acho que todo ativo que quer entrar num estágio de maturidade dentro do mercado financeiro precisa passar por essa fase. Hoje o Bitcoin já está nessa fase e a gente está feliz por estar liderando esse mercado aqui no Brasil. Boa. De forma bem resumida, explicou aqui várias frentes, né? Vejo que o mercado Bitcoin extrapola, né? Será apenas, por assim dizer, uma exchange. Mas tu citou alguns termos, né? Até para contextualizar para o nosso público, que é predominantemente trader, né? De contratos futuros, mas que está se educando cada vez mais. Tu citou dados on-chain, né? Dados na rede, então dados que estão no sistema. Tu citou as stablecoins, né? Em termos de definição, aqui é um ativo digital que roda com toda a estrutura de ativos digitais, mas que é lastreado em ativos reais, né? Vamos dar um exemplo, Pax Gold, o SDC, o SDT, que são stablecoins do dólar, né? Entre diversas outras. Então é uma forma do investidor ele investir em ativos reais, porém através de moedas digitais, obviamente com toda a segurança. E também a gente vai falar sobre o trilema das criptomoedas depois, né? Tu falou sobre diversificação, estabilidade, mas vamos dar um passo atrás e vamos explicar aqui conceitualmente, né? Afinal, o que é um criptoativo, né? Quando a gente pensa em definição de moeda, né? Unidade de medida, reserva de valor, meio de troca. Pô, me vende o teu relógio por R$100, tu vai me dizer sim ou não. Pô, quanto que custa aquela água? Custa R$5. Pô, eu tenho lá uma reserva, na poupança, por exemplo, para tentar me proteger da inflação, que é diga-se de passagem, um péssimo investimento. Vejam, a gente consegue mensurar em reais ou em dólares essas três finalidades do uso da moeda. Assim como também conseguimos com as criptomoedas, né? Legal. Cara, acho que isso é um tema que acho extremamente importante da gente conversar e atacar. E eu vou falar para você que hoje em dia a gente olha para a moeda, quase que a gente tira da moeda a parte de reserva de valor. Por a gente viver num ambiente inflacionário, a gente de fato está emitindo cada vez mais moeda, e ela acaba virando muito mais a parte de fato de unidade de medida, né, de contabilidade, da parte de meio de troca. E é legal a gente ver exatamente esse conceito original que você falou, que é o conceito original do que é a moeda, que tem essas três frentes. Hoje em dia acho que a gente divide muito a moeda no que é a parte de currency e do que é a parte de capital. E ela é uma coisa única. Quando você tinha, né, acho que a época ali, quando a gente tinha um padrão ouro, de fato, na companhia, ele servia talvez as três vertentes, ainda que talvez outros ativos, por serem, né, mais rápidos, como a prata, eles servissem às vezes de vez em quando como um meio de troca mais fácil de transmitir. Mas é muito legal ver isso, porque o Bitcoin, ele de fato, ele pode atingir as três características, por exemplo. Mas ainda assim é uma tecnologia, vou colocar, bastante recente, né? É um ativo bastante recente. O Bitcoin, ele surge 3 de janeiro de 2009. Então ele está aqui há 17 anos. É algo muito recente. A gente pega, né, outros ativos estão aqui há centenas, às vezes milhares de anos na humanidade. O nosso real nem tanto, né? Dada, inclusive, um ponto interessante, dada a fragilidade da nossa economia em relação às moedas fiduciárias, né? Perfeito. Então, assim, é um ativo que, obviamente, ele tem que chegar num estágio de maturidade para ele poder atingir alguns desses itens, para ele poder virar potencialmente uma unidade de medida. Quando a gente pega a unidade de medida,
ele está inversamente associado à volatilidade, né? Então, um ativo muito volátil ele não é uma boa unidade de medida. Então, acho que o Bitcoin ele ainda tem algumas dessas características para poder dar o checkzinho e, de fato, ser considerado, né, a moeda no sentido completo. Hoje, o Bitcoin, acho que ele tem características maiores da parte de capital, na parte da moeda, mais de capital do que de currency. E que nem você falou, a gente tem, talvez, outros ativos que também usam a tecnologia da blockchain para servir esse papel dentro da economia on-chain, né, no termo que você explicou. Como as stablecoins. As stablecoins, como você falou, né, ativos aí pareados com ativos do mercado tradicional, eles trazem aqui essa facilidade hoje de ser uma unidade de medida dentro do mundo on-chain, de poder servir como um facilitador de accounting das moedas on-chain. Então, hoje, dentro mesmo do mundo que a gente chama da tecnologia aqui da blockchain, a gente tem talvez ativos diferentes sendo associados a papéis diferentes. Mas eu acredito muito que com a maturidade, a gente vai ver aqui aplicações que são desenvolvidas, às vezes mesmo dentro da tecnologia do Bitcoin. E vou fazer até um parênteses aqui, né, que talvez muita gente não sabe, mas o Bitcoin com o B maiúsculo e o Bitcoin com B minúsculo são coisas diferentes, né? O Bitcoin com B minúsculo é o ativo. Bitcoin com B maiúsculo é o sistema. E dentro do sistema Bitcoin, você consegue criar uma economia em cima disso. Você tem as segundas camadas que se apoiam na camada inicial. E essa infraestrutura em cima do Bitcoin já permite aí facilidade de pagamentos de um jeito muito melhor do que a primeira camada oferece. Então a gente vê a evolução para que eventualmente o ativo chegue num estágio de maturidade que ele possa fazer o tick aqui em todos os itens que o classificam eventualmente como moeda. Eu acredito que esse estágio de maturidade, aí aqui uma dedução minha, né, já adianto, não sou especialista em criptoativos, tenho um conhecimento ali superficial, ele pode vir a ocorrer, ou ele talvez esteja diretamente correlacionado com a questão do halving, né, conforme a gente vai tendo a quantidade máxima se aproximando do Bitcoin, halving a cada 4 anos, inclusive eu vou pedir depois que tu explique um pouco mais para a turma, claro, essa característica. Talvez, né, uma inferência minha, a gente tende a ter o ativo chegando a uma estabilidade maior em termos de volatilidade. Mas só antes de passar para ti, para que tu explique um pouco mais tecnicamente, né, até para a turma, a característica do halving. Também a gente vai falar sobre blockchain, né? Afinal, o que é o tal do blockchain? É basicamente um livro de registros onde ele é imutável, ele é incorruptível na nossa sociedade atualmente, isso é muito importante, e ele é extremamente seguro e também diversificado, né? E aí, percebam, a gente já vai circulando alguns tópicos sobre o trilema dos criptoativos. Mas só trazendo um dado importante, tá? Eu estava fazendo umas pesquisas esses dias, mais ou menos 2/3 do varejo norte-americano já aceita criptoativos como meio de pagamento, né? Então, pensa, tu falou muito bem, né? O Bitcoin surgiu em 2009. Tudo bem, o Lázaro, né, foi lá, comprou as pizzas e tal. Se ele não tivesse comprado aquelas pizzas, né, tivesse segurado. Mas até amadurecer, até uns 5, 6 anos atrás, eu que acompanho muito, tu também trabalhou na parte de fundos tradicionais, existia uma aversão muito grande. Essas moedinhas aí, Bitcoin não vai dar certo. E em 16, 17 anos, o ativo se torna um dos principais ativos presentes em portfólios de grandes gestoras, Vanguard, BlackRock, futuros de cripto listados nas bolsas do mundo, né? Então é um ativo muito jovem, mas um ativo que se demonstrou ser um ativo muito confiável e de sucesso, né? Mas dando um passo atrás, vamos explicar para a turma um pouco a característica deflacionária do Bitcoin, que é o halving. Legal. Até fazendo um pequeno ajuste, o que você falou ele está parcialmente correto. Né? Ele não tem uma característica deflacionária, ele tem uma característica desinflacionária. Né? A inflação dele cai a cada 4 anos, mas ele continua sendo inflacionário até chegar um momento onde ele de fato não vai ter mais emissão. Mas por que eu falei que você falou talvez esteja de fato correto? A partir do momento que, acho que todos sabem, já devem ter visto exemplos, que é possível você, se você está fazendo a guarda própria das chaves, você eventualmente perder as suas chaves. A partir do momento que o mercado chega num estágio onde a emissão, né, essa desinflação vai sendo tão reduzida e existe essa perda natural de chaves, chega um momento onde ele se torna de fato deflacionário. Mas acho que talvez o principal modo de encarar isso é que assim, o Bitcoin ele tem um limite de emissão de 21 milhões de unidades. Isso significa que ele é um ativo
que ele é digitalmente escasso. Então, chega um momento onde você vai ter um cap. Hoje já se passaram de 20 milhões de unidades emitidas, então a gente já está aí com 95% da emissão definida. Então, a partir de agora, cada vez mais o halving vai ter menos, é estranho, né? Cada vez mais vai ter menos efeito dentro do que ele vai incluir de inflação dentro do ecossistema. E acho que um jeito até interessante de você encarar isso, né, que a gente trata o Bitcoin aí com um certo nível de volatilidade, o que é mais volátil? Algo que você não tem ideia de quantas coisas vão existir, quantas unidades essa coisa vão existir, que pode aumentar infinitamente, ou algo que você sabe exatamente quantos que tem? É estranho a gente falar que o Bitcoin que é o volátil aqui. Na verdade, o que a gente está falando do preço do Bitcoin é um denominador fixo por um numerador que pode tender ao infinito, né? Que é a moeda fiat, que traz esse quesito de ter uma inflação onde você sempre vai ter mais dinheiro entrando em circulação. Às vezes vai ter mais ou menos, mas como a gente vive uma tendência inflacionária, né? As moedas fiat raramente se tornam deflacionárias, o Bitcoin, dentro dessa divisão, dessa conta, dessa razão, ele na verdade é a unidade fixa. Então, um jeito de você encarar essa volatilidade, né, do Bitcoin é isso, é o numerador que está mudando, não o denominador. Inclusive, a gente já entra num outro subtópico, por assim dizer, que é a questão da segurança, né? Segurança para o indivíduo. Tu falou que, consequentemente, vai ter ali um percentual da turma que vai perder ali a sua senha, que vai perder ali as suas cold wallets. Vamos até contextualizar para a turma hoje como é que os criptoativos eles podem ser custodiados, né? A gente pode deixar ali na exchange, a gente pode ter uma cold wallet. O que é uma cold wallet? O que são aquelas... Acho que não me lembro se é padronizado, mas é uma sequência de 12, 13 linhas de códigos. Tem cold wallet de tudo que é tipo, né? Vamos contextualizar para a turma. Como comprei, tive o prazer de comprar um Bitcoin. Pô, primeiro, parabéns, tá? Onde que eu guardo e quais são as formas de custodiar esse ativo? Perfeito. Então, vou tentar fazer isso por partes, né? Contextualizando. Quando a gente fala aqui de uma cold wallet versus uma hot wallet, o que significa isso? Uma cold wallet é qualquer maneira de você conseguir fazer a custódia dos seus ativos fora da blockchain, ou assim, não estando conectado à rede. A outra maneira é você estar conectado à rede, à internet, e você guardar as suas chaves de forma via software. Então são as duas maneiras de você guardar. O que é muito importante, talvez essa parte de custódia, até quebrar um tabu aqui que muita gente às vezes se confunde, quando a gente fala de Bitcoin, o Bitcoin ele só existe dentro da blockchain. Ele nunca sai da blockchain. Então, talvez seja um jeito fácil de você enxergar isso é o seguinte. Imagina que você tem um circuito fechado, né? Imagina que nem Interlagos. A gente tem um circuito fechado aqui. Se esse circuito é fechado, ele não tem nenhuma conexão com as ruas que estão fora, os carros que estão naquele circuito, eles só podem rodar dentro daquele circuito. Eles não saem daquele circuito nunca. É tipo o Bitcoin. O Bitcoin ele nunca vai sair da blockchain. Agora, o que você consegue fazer? Você consegue guardar aquele carro dentro da garagem e fechar com uma chave. Então, quando a gente fala de custódia, você tem a guarda da chave, você não tem o carro. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar daqueles pendrives que, esse pendrive aqui tem 10 bitcoins, tem um Bitcoin. Ele não tem um Bitcoin ali. O que ele tem? Ele tem a chave para você poder abrir a garagem e utilizar aquele Bitcoin que nunca saiu da rede. Então, quando a gente fala da custódia de Bitcoin, você simplesmente está falando o quê? Como que você vai guardar suas chaves? As chaves que você falou, elas são derivadas ali de 12, 24 palavras, né, sequenciais, que nem você citou. Você pode guardar essas 12, 24 palavras, né, ou a derivada delas, que é a chave de fato via criptografia, você pode guardar ela via um software protegido criptograficamente. Você pode guardar ela num pendrive que vai ter aquela chave escrita. Você pode guardar essas 12 palavras na sua cabeça, você pode anotar num papel. Desde que você tenha acesso àquilo, você tem acesso à chave que libera o seu Bitcoin on-chain, que você pode utilizar ele dentro da blockchain. E você pode fazer mais de uma modo de guardar. Então você pode
ter o pendrive, você pode guardar na sua cabeça, você pode guardar no papel, e se você perder o pendrive, você tem as outras maneiras. Ou se tudo isso é muito complexo, você pode, assim como todo o mercado tradicional, você pode delegar essa custódia. Então, lá no MB, a gente tem a custódia de bitcoins de todas aquelas pessoas que utilizam ali a nossa plataforma, elas podem custodiar as suas chaves no MB, ou elas podem contratar um serviço dedicado de custódia institucional, os mercados, né, tradicionais aqui, os fundos, as tesoureiras dos grandes bancos, eles muitas vezes utilizam uma outra custódia fora da exchange, e utilizam a exchange muito mais como um momento ali de liquidez. Mas acho que é legal a gente conseguir fazer essa diferenciação, né? Que o Bitcoin ele não sai da blockchain, e quando você fala de custódia, você está falando da guarda das chaves. Você pode, de fato, terceirizar isso, que é que nem no mercado tradicional, né? Quando você tem os seus depósitos, você usa a sua conta corrente no banco, o seu dinheiro não está com você. Ele está com o banco. O banco que está ali. Por isso que dentro do banco é dividido entre ativos e passivos, né? Eles têm os ativos e as suas contas de depósito no banco, na visão do banco, são um passivo. Ele deve aquilo lá para você. Se você quiser utilizar, ele precisa utilizar. O que é muito, muito interessante do Bitcoin é a facilidade com a qual você pode fazer a custódia própria. Eu sei que a resposta está ficando um pouquinho longa, mas eu vou tranquilo, está completo. completo. Quando a gente chega na parte de fazer a custódia própria, imagina o que seria o trabalho para você que tem um dinheiro X no banco, sacar esse dinheiro e guardar esse dinheiro 100% com você na sua casa, ou fazer a custódia própria disso. Extremamente imprático e inconveniente. Supondo que você seja, sei lá, um investidor de ouro ou de petróleo, ou o que for. Como é que você faz a custódia física disso? Você vai ter que investir, de fato, num armazém, numa segurança para poder fazer isso. O Bitcoin ele te traz esse poder de conseguir ter a sua custódia própria de maneira segura, muito fácil. E isso serve até quase como um cheque às instituições que não permitem essa facilidade. Então, assim, o banco ele não guarda 100%. É a parte natural do banco. Ele vai guardar como ativos e passivos. Ele não guarda 100% do ativo dele em caixa. Se todo mundo resolver ir sacar o seu dinheiro do banco não vai agora, ter, né? Não vai ter, exatamente. Como que, se você está com receio de que você vai ter uma corrida bancária, isso a gente vê acontecendo no mundo Isso inteiro. na história isso é normal. No Líbano. Se a gente vê isso como possibilidade e todo mundo sai para... Não consegue. E não vai conseguir fazer a custódia própria de toda a sua riqueza. É muito difícil. O mercado cripto ele te dá essa possibilidade de uma maneira muito fácil e muito segura. Perfeito. Transparência, flexibilidade, principalmente ser literalmente dono do próprio dinheiro, né? Como tu bem falaste, o teu recurso ele não está custodiado em uma outra instituição. E é aquilo, né, Thiago? A gente tem aí, sobe governo, desce governo, a gente teve, recentemente, o pessoal tem memória curta, mas o confisco da poupança aqui no Brasil no final da década dos anos 90, a própria questão inflacionária, né? A gente pega o Brasil hoje com o maior juro real do mundo, inflação lá em cima, inclusive o nosso IGPM veio acima esse mês. Falando do Brasil como exemplo, os Estados Unidos também estão desde da pandemia naquele rebote inflacionário onde eles botaram muito dinheiro na economia, deram gás e agora estão até hoje tendo que lidar com essa inflação extremamente elevada. Não é à toa que os juros estão elevados, né? Mas com os criptoativos tu consegue de fato, acho que em resumo, grifar tudo que tu falou, ser dono do próprio dinheiro. Só tu trouxe uma alternativa de guardar as tuas senhas na memória, na cabeça. Essa a gente não recomenda, tá, pessoal? Porque, inclusive tem algumas histórias, né? Tinha histórias, eu acho que era um britânico que estava escavando um lixão, alguma coisa assim, que ele tinha deixado o PC dele com não sei quantos bitcoins, né? Tem algumas curiosidades, assim, do mundo cripto, né? Isso acontece de diversas maneiras, e sim, isso é uma possibilidade. E concordo com você, não guarde somente na sua cabeça. Mas, assim, você lembrar de 12 palavras ou 24 palavras, se você faz um exercício todo dia de guardar isso, além da sua custódia própria que você tiver, é um jeito muito interessante de você conseguir, de alguma maneira, se proteger. É óbvio que a melhor maneira é você, né, não depender simplesmente ali da sua cabeça, você diversificar isso, não coloca todos os seus ovos em uma única cesta, você diversificar. Acho que seria muito simplista da minha parte
falar assim, pessoal, faça a custódia dessa maneira. Cada uma das pessoas vai ter a sua característica, a sua maneira de fazer. Tem gente que, assim, o ideal para aquela pessoa é fazer uma custódia separada de exchange, separada, custódia própria, específica, em uma entidade que tem aqui algumas empresas bastante seguras já de custódia de cripto. Tem empresas pessoas que vão preferir ter dentro de uma exchange que legalmente você tem direito às moedas que estão ali. Se eventualmente tiver que ter algum evento sucessório, a exchange vai cuidar disso. Então tem diversas maneiras. E tem a pessoa que vai preferir fazer a custódia própria. Então não sigam uma única direção. Todo mundo fala assim, not your keys, not your coins. Se você não tem a chave, aquela moeda não é sua. Gente, assim, cada uma das pessoas vai ter, acho que isso para todo tipo de investimento, cada uma das pessoas tem o seu próprio apetite, vai ter uma carteira que é específica e ideal para aquela pessoa. Para a parte de custódia de cripto, também tem um tipo de custódia, um modo como você vai fazer aqui a custódia dos seus ativos, que é o ideal para você. Agora, indo para o meu lado mais romântico da parte do quanto eu sou encantado por essa nova tecnologia, talvez não seja o caso aqui do Brasil, mas que nem você falou, há pouco tempo atrás a gente teve o confisco de poupança. A gente tem diversos casos no mundo inteiro onde a gente vê de fato essa blindagem de um governo com relação aos ativos dos habitantes daquele país. Olha que poderoso eu poder falar para você que eu consigo, vamos supor que eu tenha as chaves de cripto na minha cabeça. Não é o caso, eu não sou uma pessoa tão com uma memória tão boa, mas supondo que quando a gente fala que eu consigo passar uma fronteira, pisar fora da fronteira e tô levando comigo toda a minha riqueza na minha cabeça. Cara, isso é... Olha que poderoso que é isso. Uhum. Imagina que se eu tivesse que fugir aqui de um país e as minhas riquezas ficaram lá, a minha conta bancária ficou lá, os meus ativos ficaram naquele banco ou ficaram dentro de um cofre, o que for. É difícil você fazer essa portabilidade da sua riqueza. Quando a gente fala dentro do mundo de cripto, olha que ferramenta potente que você tem. Você consegue transferir sua riqueza simplesmente indo você fisicamente para um outro lugar, se você tem a guarda dessas suas chaves privadas. Pegando em termos de contexto histórico, eu diria que a criação, né? E aí é um grande mistério, né? A gente poderia ter um episódio só sobre isso. Afinal, quem criou o Bitcoin, né? É um grupo, não é um grupo, tá vivo, não tá vivo, o pseudônimo, né, ali, Satoshi Nakamoto. Mas em termos de contexto histórico, eu aproximaria a criação das criptomoedas, da tecnologia das criptomoedas e da inteligência artificial, a criação da eletricidade, né, em termos de shift, de mudança, de progresso, né? Porque hoje o que a gente está tendo com IA, né, hoje talvez a gente esteja no começo de algo, de fato, a gente está no começo de algo inimaginável. Talvez os nossos filhos e netos, a gente vai ver eles fazendo coisas que hoje a gente não tem nem como imaginar uma cor nova, né? A gente não consegue imaginar onde que a gente consegue chegar em termos de progressão geométrica com essa tecnologia. Mas as criptomoedas também, né? Super recentes, ali 2008, 2009, inclusive, como uma resposta à crise imobiliária norte-americana, que é uma toca de coelho aí, tu tem os títulos podres, junto de títulos bons, no final ninguém sabia mais o que estava se negociando. Inclusive tem um filme lá, né, do Crash, que retrata muito bem. Tem uma cena lá que eles vão numa das Big Four e o gestor lá fala, né, que está vendido. Não, mas esses títulos estão podres, vocês têm que avisar como é que vocês estão dando aval de AAA e vendendo para a Europa. Aí a cena é muito, muito caricata, porque é uma senhora um pouco mais velha, com os óculos escuros, falando, as big companhias de empresa de auditoria, elas estão fechando os olhos para tudo que está acontecendo. Lembrando, a crise imobiliária de 2008, ela foi uma resposta à crise imobiliária das .com em 2001, né? Que foi uma resposta à crise dos anos 80, crise dos anos 70, então se a gente for voltando, existe uma ciclicidade, né? Então, só arrematando em termos de contexto histórico, eu diria que se o capitalismo ele surgiu para dar liberdade ao indivíduo, o Bitcoin e as criptomoedas são nada mais do que a manifestação dessa liberdade do indivíduo, que pode, de fato, nem fisicamente, mas sim dentro da cabeça, guardar toda a riqueza dele, né? Então, eu acho que assim, quando a gente olha para o papel moeda fiduciária, beleza, tem seus prós, tem seus contras. Aí, a evolução do papel fiduciário são os criptoativos. Então, eu diria assim que a gente está num nível de avanço tecnológico, é uma né? excelente de encarar o tema.
E tu citou a questão da sucessão, né? Pô, tu deixa ele custodiado numa exchange e acontece toda a questão de sucessão, patrimônio, herança. Como é que tá a questão da regulação a nível Estados Unidos, Brasil, hoje em relação aos criptoativos? Não é trivial você gerar uma regulação em volta disso, porque, como a gente viu, é, tem diversas zonas da regulação. Quando a gente fala de criptoativos especificamente, a gente está falando de um tipo de tratamento. A gente está falando de outro tipo de tratamento. Quando a gente fala de ativos tokenizados, é outro tipo de tratamento. São órgãos diferentes, inclusive, que fazem isso. Então, não é um assunto trivial de se lidar a regulação. Agora, quando a gente sai de um mercado que a gente vê não regulado, onde existe uma zona cinzenta significativa de atuação, a regulação ela pode ser muito bem-vinda, porque você começa a, de fato, colocar aqui guidelines de como essa atuação deve ser feita. Então, para a gente lá no mercado Bitcoin, que tem um histórico de ter muitas pessoas de mercado tradicional, a gente já há muito tempo se coloca aqui com os principais padrões de autorregulação, trazendo as boas práticas das pessoas que vieram de mercado tradicional. A gente hoje se sente muito confortável com a regulação que vem. Por quê? Porque enquanto talvez para concorrentes vai ter que ser um salto, para a gente é um passo. A gente já vinha se preparando para isso. Então, acho que a regulação nesse mercado ela é bem-vinda e acho que vai ser um momento que a gente vai enxergar de virada de chave, onde os institucionais vão se sentir cada vez mais confortáveis em entrar de fato nesse mercado, apesar de você falou, né, a disseminação desse ativo em portfólios e nas principais gestoras do mundo já existe, mas cada vez ficam mais confortáveis, eles vão entrando aqui até em carteiras talvez mais avessas a risco, como potenciais fundos de pensão, e a gente já vê isso até acontecendo, que nem você falou, nos Estados Unidos. A regulação traz esse carimbo e acho que o mercado Bitcoin acaba entrando aqui quase que na vanguarda desse momento aqui de regulação. Tanto aqui para a parte de criptoativos, quanto na parte que tange aqui a parte de transferências ou a parte que utiliza aqui as stablecoins, quanto na parte que ele já vinha, né, atuando aqui dentro dos guidelines que existiam para a parte de tokenização de ativos, que praticamente você está falando aqui de ativos imobiliários que já existiam dentro de um envelope de securitização, agora no ambiente de tokenização. Então, né, quando você me pergunta como é que eu vejo a regulação, cara, eu enxergo de maneira positiva para esse mercado. Eu acho que estava faltando um pouco desse tipo de orientação. Acho que tem alguns players que, de fato, eles não transmitem hoje o que é o risco de você atuar dentro de um mercado, dentro de uma zona cinzenta. E a gente sempre se sentiu no dever de dar toda essa transparência aqui para o nosso cliente e trazer essas boas práticas. A regulação acho que vai colocar aqui, nivelar o chão para que todo mundo possa atuar dentro dos padrões que hoje o mercado Bitcoin já atua desde sua criação. Boa. Não, muito bom, né? Ter uma instituição que é referência aqui no Brasil que está na vanguarda, né? Não somente da tecnologia, mas também dessa questão jurídica. Em resumo, hoje a SEC, tanto a SEC quanto a CVM aqui no Brasil, estão de olho em cima, ditando normativas, vieses, boas práticas, e o mercado Bitcoin está na vanguarda aí. Obviamente trazendo toda a segurança para o investidor. Thiago, vamos falar sobre agora o que eu queria falar contigo, tá? Antes, queria trazer um outro dado. O JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, recentemente também lançou sua própria moeda, né? A JPM Coin, acho que faz o que, um ano e meio, que é só mais uma evidência, né? De como que também as grandes instituições tradicionais estão, essa tecnologia aqui do blockchain, criptomoedas, elas são eficientes e fazem sentido, né? Pô, JP Morgan eu chutaria que, sei lá, movimenta 1 trilhão, 2 trilhões por dia em transações, 3 trilhões, não sei. Mas com certeza uma parcela disso provavelmente vai ser via também criptomoedas, né? Como é que tu vê a adesão dessas instituições tradicionais, não somente financeiras, mas também a gente vem vendo principalmente a das empresas em bolsa, né? Eu acompanho muito empresas em bolsa, enfim, fazendo análise, colocando na carteira dos clientes aqui na Ativa. Como a gente vem percebendo o crescimento de caixa das empresas em criptomoedas, né? Legal. E, eu acho que dentro da sua pergunta você traz dois temas que são muito pertinentes,
que é a utilização da tecnologia e a alocação de caixa no ativo. E acho que por muito tempo viveu-se no mercado financeiro tradicional talvez uma falácia de que not the asset but the blockchain, tipo não o ativo em si que é relevante, mas é a tecnologia por trás dele que é importante. Acho que já superou essa frase, porque hoje de fato as pessoas acreditam no ativo, no Bitcoin especificamente. Então acho que tem as duas vertentes, as duas são importantes. A blockchain do Bitcoin é uma blockchain extremamente robusta, simples, com poucas áreas de ataque, né? Então assim, ela funciona extremamente bem dentro da sua simplicidade. Mas ela abriu o caminho no termo que eu até gostei que você já trouxe, que acho que é um termo que explica bem, de um livro de registros distribuído, que abriu uma porta para que isso fosse desenvolvido para outras finalidades, que nem a gente falou, né? Os contratos inteligentes. E a partir daí, criar toda uma tecnologia que permite o JP Morgan criar a moeda dele, que vai funcionar dentro da utilidade e dos incentivos que ela precisa existir para que o JP Morgan consiga fazer aqui a aplicação específica que ele quer utilizar. Assim como, né, a tecnologia aqui da blockchain ela pode servir de diversas maneiras. Agora, é importante a gente falar da importância do ativo em si, né? Porque normalmente dentro de uma blockchain, o ativo serve para alinhar incentivos para que aquela blockchain funcione da maneira que supostamente ela deve funcionar. E voltando então aqui agora para a sua pergunta, quando fala assim, a gente vê já grandes instituições, alocando parte desse ativo no seu caixa, acho que talvez seja o maior sinal de maturidade de fato do ativo. A gente vê, né, grandes gestoras globais como a BlackRock, a Fidelity, trazendo isso como talvez um dos principais cases de sucesso recente dentro dos seus portfólios. Tesouraria de grandes bancos, grandes empresas, elas já estão procurando maneiras de colocar o Bitcoin no seu caixa, de fato pela tese de investimento, porque ele se comporta de uma maneira diferente. Eu gostei muito quando você falou, né, da inovação que é o Bitcoin, da mesma maneira que a eletricidade foi, da mesma maneira que a IA está sendo com potenciais aí que a gente sequer consegue tangibilizar. Você tem mais experiência no mercado tradicional do que eu aqui, você pode falar. Se eu não me engano, a última macroclasse de ativo que a humanidade tinha criado tinha sido os derivativos lá no século XVII. Depois de 3 séculos, a gente finalmente tem uma nova classe de ativos. A gente está vivendo uma transformação gigante. Cara, são 3, 4 séculos que a gente não tinha a criação de uma nova classe de ativos. E a gente está vivendo isso. A galera não quer ficar de fora. É uma transformação. Ninguém deveria ficar de fora. Imagina, a última vez que aconteceu algo do tipo foi há 4 séculos atrás. Você vai ficar de fora de uma transformação que está acontecendo agora há 16, 17 anos? Então, as empresas e as instituições e as pessoas, elas já estão notando isso. Que é algo que traz, não necessariamente, é óbvio que eu acredito que isso seja algo excelente, mas não necessariamente bom, ruim, mas traz algo diferente. E se traz algo diferente, traz um mundo de possibilidades que pode estar atrelado a esse algo novo. Então, acho que isso é uma das maneiras com que as empresas estão tratando. E o Bitcoin, de fato, é um ativo muito transparente, muito seguro. Qualquer pessoa técnica que para ler do que se trata o ativo, estuda a tecnologia por trás, vê o alinhamento dos incentivos e, de fato, entende a tese, fala: eu devia ter um pouquinho disso no meu portfólio. Isso aqui pode ser uma reserva de valor. Isso aqui pode ser um investimento tech-like atrelado à tecnologia da blockchain. Isso aqui vai servir um papel no meu portfólio que nenhum dos outros ativos que eu tenho serve. E por isso ele vai entrando cada vez mais dentro da carteira dos investidores. Já deu um gancho aqui, né? Foi combinado, tá? Para a gente tratar sobre o nosso próximo macro tópico aqui, que é sobre o papel dos criptoativos na carteira de um investidor pessoa física, né? Hoje a gente tem uma parceria institucional entre a Ativa, corretora
independente mais antiga e tradicional do Brasil. Inclusive para o cliente trader, né? A gente vai estar deixando, o editor vai estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para abrir conta, garantir a gratuidade do teu Profit Pro, contar com N benefícios que a gente tem da área de risco, que hoje nós somos, se não a principal, uma das principais áreas de risco e referência do Brasil, tá? Maiores mesas institucionais estão aqui tanto na nossa sede de São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Assim como o Bitcoin que vem se provando no tempo, nós como corretora há 40 anos, né? Então, cresceram players concorrentes, deixaram de existir, crises, ciclos bons, ciclos ruins, sobe e desce o governo, troca e não troca moeda, a Ativa está aqui, assim como ativos perenes no longo prazo, assim como Warren Buffett, né, há muitos e muitos anos, se perpetuando no tempo, com muito sucesso. Vocês construíram aqui é incrível. E inclusive novamente, essa parceria, né? Essa parceria mais recente entre Ativa e o mercado Bitcoin. Vamos falar um pouco sobre essa parceria. E hoje, tu que é cliente aqui da Ativa, tu vai entrar na área logada, vai no menu investir, tu vai ver que tem lá criptoativos. No momento que tu clicar lá, vão ter 8 criptomoedas e 2 stablecoins que tu, com a tua conta da Ativa, com o teu saldo da corretora, tu pode acessar a prateleira de ativos do mercado Bitcoin e investir em criptoativos por dentro da corretora. Como é que foi para vocês essa integração e essa parceria com uma corretora tradicional do mercado, Thiago? Cara, é incrível e óbvio que a gente vai fazer esse tipo de associação com players que tem todo esse lastro que a Ativa traz. A gente, durante a nossa história, a gente focou muito em construir essa visão de segurança, de ser um porto seguro dentro de um ambiente que não é fácil de navegar. Então, para a gente é extremamente importante. A gente está, de fato, sendo associado a outras empresas que trazem esse tipo de postura. E a gente, né, enxerga vocês aqui como um dos parceiros ideais para a gente conseguir construir isso. E, obviamente, né, que nem você falou, o mercado Bitcoin ele vem de uma crescente muito grande aqui de clientes, de entrada de capital. Mas a gente sabe da importância que players como vocês têm para ajudar nessa educação, ajudar nessa capilaridade, para que a gente consiga, de fato, atingir cada vez mais pessoas com um ativo que, de fato, eu acredito substancialmente que ajuda no portfólio geral das pessoas, a mudar a vida das pessoas. E uma coisa que é consenso dentro do mundo de cripto, que eu acredito que pode ser muito bem explorado para todos os potenciais investidores, a partir do momento que você estuda o Bitcoin, você se torna muito mais maduro financeiramente falando. Diversos dos temas que você trouxe aqui, trouxe com uma profundidade que muitas pessoas que acham que estão no mercado de cripto há muitos anos não conseguem trazer, que são os conceitos de fato de como é que funciona a inflação, do que é o papel de você ter que forçar um juros alto, o que se torna um ambiente inflacionário ou deflacionário, a importância de você ter transparência nos livros de transações, como é que funciona o sistema de dupla entrada, de você ter ativos e passivos dentro da sua gestão financeira. Tudo isso é uma coisa que ao estudar Bitcoin você naturalmente acaba aprendendo. Então, eu olho de uma maneira super positiva a gente está fazendo essa parceria, da gente poder vocês utilizarem a nossa infraestrutura para poder oferecer isso para os seus clientes e a gente está associando aqui o MB à Ativa para poder trazer de fato essa nova experiência, essa nova possibilidade para todos os investidores. Boa, e aproveitando para trazer já algumas informações agora nesse nosso próximo tópico, dado a apresentação por cliente que hoje, cliente ativo, e se ainda não é cliente ativo, está perdendo tempo, tempo e dinheiro. Está perdendo custo de oportunidade, vocês vão entender por quê. Na área logada, né, no menu investir, ali tu investidor consegue acessar diretamente os ativos da prateleira do mercado Bitcoin. A gente tem Bitcoin, Ether, Cardano, XRP, Polkadot, Chainlink e também o SDC e o SDT. O que eu quero falar agora nesse nosso... A gente já vai entrando aqui praticamente na reta final do nosso podcast, tá? É um tópico aqui que é o tópico investindo em criptoativos na perspectiva da pessoa física. Eu utilizei a tecnologia da moda, assim, que é a inteligência artificial, e falei, me roda aqui algumas carteiras, backtests dos últimos 10 anos com algumas carteiras. Me traz o retorno de uma carteira investida 100% em S&P 500 nos últimos 10 anos. Retorno de 4 vezes o capital. Tá. Me traz uma carteira metade Bitcoin e metade S&P 500.
retorno de 9 vezes o capital. Me traz uma carteira de apenas Bitcoin, 17 vezes o capital. Me traz uma carteira em que metade é S&P 500, 25% é Bitcoin e 25% é Ethereum, ou seja, metade mercado tradicional, a outra metade as duas maiores criptomoedas em capitalização e dominância de mercado. 27 vezes. Ou seja, eu tenho uma carteira, mesmo que haja, né, uma correlação positiva entre Ether e Bitcoin, uma carteira composta por 2 ativos altamente correlacionados será sempre mais diversificada do que apenas um único ativo em carteira. Isso aqui que eu nem coloquei, nem extrapolei para 6, 7, 8 criptomoedas, tá? Nem extrapolei para outras criptomoedas e a gente consegue, pegando a fronteira de eficiente Markowitz, né, chegar num nível de eficiência muito maior da carteira. Eu fiz o simples aqui em 10 minutos e é um salto gigante, né? Porque 4 vezes o capital investindo apenas em S&P 500 e 27 vezes, não é somente em Bitcoin, é em mercado tradicional e também em criptoativos. Isso aqui é o estado da arte em termos de alocação de eficiência, né, Thiago? Como é que tu vê a composição de carteiras de investidores pessoa física trazendo criptoativos para suas carteiras? E antes de passar a palavra para ti, eu me considero um investidor de longo prazo, fundamentalista, até conservador, mesmo que seja muito entusiasta de criptomoedas. Mas hoje, atualmente, eu tenho uns 8% de todo o meu patrimônio em criptoativos, tá? E estou muito feliz. Inclusive, estou com outro gráfico aqui, que é o Rainbow Chart, tá? E a gente está no momento de, na minha opinião, vendendo a casa para comprar Bitcoin, tá? Mas como é que tu vê essa composição de portfólio com criptoativos? Legal. Cara, acho que você trouxe talvez alguns dos principais exemplos e óbvio que eu acho que o que mais atrai quando a gente fala de cripto é falar da rentabilidade incrível que ele trouxe, mas talvez o principal contra-argumento é, mas e o risco que isso traz para o meu portfólio? Traz uma volatilidade gigante junto com essa sinalização positiva de carteira, a gente vê impacto de performance dentro das carteiras quando a gente coloca aqui uma alocação significativa, mas eu vou até talvez dar um passo para trás, né? E a gente estava falando um pouquinho antes aqui dos índices de Sharpe, de Sortino, né? Índices que já tangibilizam aqui o retorno pelo risco envolvido, e todos os portfólios que incluem parcialmente um pouquinho de Bitcoin dentro do seu portfólio apresentam uma melhora nesses índices. Isso mesmo pegando diferentes cortes de tempo, o corte longo, o corte curto. E acho que o principal modo de você olhar isso, se você coloca 1% de Bitcoin no seu portfólio, o Maximal Drawdown, né, o máximo que o seu portfólio vai cair dentro da performance de todos os ativos juntos, ele é mínimo, mas ele já traz um impacto de performance dentro da rentabilidade. Então, talvez de uma maneira simplista, está praticamente de graça. Você colocar 1% do seu portfólio, você vai ter um impacto muito pouco no risco do seu portfólio como um todo, e ele já vai ter um impacto na performance. Então, talvez essa seja a melhor maneira de você encarar, de você começar. E a partir do momento que você tem um ativo no seu portfólio, todos os investidores acho que vão entender um pouquinho. A partir do momento que você tem um ativo, você acompanha ele. Né? Você vai começar a ler um pouquinho mais da notícia, você vai querer entender um pouquinho mais. Né? Então, você está com o skin in the game, você está com o ativo na sua carteira, você estuda um pouquinho mais. Você, quando ouve alguém falar, opa, peraí, deixa eu prestar atenção naquilo. Então, ele acaba sendo uma porta de entrada para você entender o que é todo esse mundo. Então, principalmente quando a gente fala aqui do investidor aqui de varejo, cara, faz muito sentido você, investidor aqui na sua pessoa física, tem uma pequena alocação. Acho que passou-se já a época de não ter Bitcoin no seu portfólio. Né? Tem uma frase que fala Bitcoin é muito arriscado. Ter Bitcoin é arriscado. Eu diria que é o contrário, arriscado é não ter. Pelo menos um pouco. Né? Isso vai custar muito pouco ao seu portfólio. Ter um pouco nele é mais arriscado do que você ter Bitcoin no seu portfólio. E isso as principais gestoras hoje já sugerem esse tipo de alocação. Né? A gente teve a BlackRock participando num evento conosco no ano passado, e a gente teve aqui já sinalizações de grandes gestoras como eles e outras grandes gestoras globais, sinalizando a importância de você já ter parte do seu investimento alocado em criptoativos.
Boa. Tu sabe que eu gosto muito de ler biografias, né? As últimas que eu tô lendo foi a do Leonardo da Vinci, inclusive eu recomendo aí pra turma, e eu tô lendo agora o Sabedoria do Charlie Munger, né? E eu tenho percebido um denominador comum que é curiosidade intelectual. Tô lendo as traduções em português, né? Mas parece não, todas as pessoas, em maior ou menor medida de sucesso, e isso se aplica também ao investidor, são pessoas com curiosidade intelectual, né? O Munger falava muito, aumente a sua amplitude intelectual, ou seja, aumente a quantidade de tópicos que você tem um conhecimento, nem que seja superficialmente. Quando a gente fala pro investidor tradicional hoje, pô, mas eu vou ter que estudar um novo ativo? Sim, tu vai ter que estudar um novo ativo, como o Thiago bem trouxe, é uma nova classe de ativos. Mas no momento que tu entra nesse tópico, que tu te apropria, inclusive o mercado Bitcoin tem YouTube, Instagram, blog, central de artigos com conteúdos em português, muito bons, acessíveis para todo investidor. Tu te apropria intelectualmente de um conhecimento que vai se refletir em melhores investimentos e, consequentemente, um crescimento maior de patrimônio, né? Para ti, para tua família, maior segurança. Então, é a dica assim, que a gente deixa, até como educadores financeiros, né? A gente que fala para o mundo, a gente tem esse papel de educar financeiramente a sociedade. Então, sem sombra de dúvidas, tirem aí meia hora do sábado, domingo de vocês para estudar inicialmente os criptoativos. Legal. E vou até mais longe. A gente tem lá no mercado do Bitcoin, né, conteúdos que falam do que são esses ativos. A gente tem assessores que podem te ajudar na entrada dessa jornada. Então, se apoiem no conhecimento de quem já tem essa experiência, né? Vocês vão de fato conseguir, acho que tem muito conteúdo hoje para você de fato investigar, muito conteúdo de qualidade. Mas você buscar esses conhecimentos em plataformas hoje que trazem isso de uma maneira já mais curada, que traz isso num ambiente seguro, acho que é uma oportunidade muito grande que você tem. Voltando, turma, aproveitando então essa nossa breve pausa aqui, voltando agora com o nosso brinde, tá? O brinde aqui da Ativa Trader, a área que faço parte, que vim aqui para a corretora para buscar construir uma das melhores e no médio e longo prazo a melhor área trader do Brasil, que é a área trader aqui da Ativa. E para te agradecer, Thiago, pelo teu tempo, que é escasso, Opa. é corrido. Aqui tá um brindezinho, tá? Tem um mousepad aí da Ativa Trader e também a garrafinha para tomar água quando estiver fazendo exercício, viajando. Sempre lembrar da gente e levar a marca com carinho. Vai estar ali na minha mesa. Boa. Thiago, a gente tá entrando na reta final aqui do nosso podcast. Eu tô na minha colinha aqui, eu até imprimi o Rainbow Chart, né? O nosso gráfico de arco-íris aqui do Bitcoin, que tem as camadas de cores e até tem alguns termos engraçados aqui, né? Tem um que é até... Não vou dizer pejorativo, mas é Bitcoin is dead, né? No caso do tipo, já caiu muito, acabou. Porque é sempre aquilo, né? O ativo caiu, beleza, agora é crise, agora acabou, agora morreu. Aí o ativo volta e entrega um retorno absurdo. Atualmente a gente tá aí com Bitcoin, se eu não me engano, hoje na sala ao vivo eu tava ali de olho no índice, no dólar, e também no Bitcoin bateu 77 mil dólares, né? Perdeu o último suporte. A gente bateu 74. 74, enquanto a gente tá gravando, que tá caindo. O Thiago hoje tá vendendo os seus bens e a sua casa para comprar mais Bitcoin, ou seja, tá no momento legal para estar comprando Bitcoin. É óbvio, disclaimer, né, turma, não é uma recomendação, mas assim, eu como investidor de longo prazo, eu tô aproveitando, tá? Quando o Bitcoin dá essas quedas momentâneas, eu peso a mão no meu aporte para baixar o meu preço médio e ter um ativo de valor muito melhor posicionado. Cara, tem diversas maneiras de você olhar pro Bitcoin como um ativo, de você tentar avaliar as oportunidades de entrada e saída. De novo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas hoje tem alguns indicadores que sinalizam que pode ser um bom ambiente de entrada, né? A gente sabe que o Bitcoin ele pode apresentar alguma volatilidade, ainda que ele tenha caído, né? Acho que até o ano passado, se eu não me engano, ele já era menos volátil do que 20% do S&P 1500. Então, assim, ele vai ganhando cada vez mais uma evolução nesse sentido de adoção que diminui um pouco da volatilidade. Ele vai trazendo aqui uma evolução no mercado de liquidez. Então, assim, hoje parece sim ser um bom momento de entrada. Vou até relembrar o que a gente falou lá no começo da nossa jornada, né? Hoje em dia, você não precisa vender os seus ativos para comprar mais Bitcoin. Você pode ir lá no MB, tem o criptocrédito, você pode usar o seu próprio Bitcoin como garantia para poder ter acesso a mais caixa e comprar
o Bitcoin. Então, o mercado ele vai evoluindo para trazer exatamente esse tipo de recurso para investidores que querem ter ali, às vezes, uma oportunidade, que não está com um caixa específico para esse investimento, conseguir, de alguma maneira, um crédito para conseguir alocar, eventualmente, até em outros criptoativos e Bitcoin. Eu vou falar para você, o Bitcoin ele sofreu aqui recentemente um drawdown. Por outro lado, o ambiente de cripto hoje, ele não é um ambiente parecido com os últimos drawdowns que a gente teve. Eu já estou no mercado aqui há algum tempo, a gente viu, por exemplo, no último ciclo, lá em 2022, um cenário onde o número de bitcoins dead que surgiram era significativo. Muita gente, um clima de terra arrasada, o que aconteceu com o ativo, a gente teve uma queda substancial, a gente saiu ali de um cenário de praticamente 69 mil para 15 mil e meio. Aqui falando, né, em dólares por Bitcoin. É um cenário de um drawdown significativo. Esse ano a gente saiu ali de um cenário de 126, 127 para um cenário ali de 60 alguma coisa. É um drawdown significativo para uma carteira? Sim. Por outro lado, muito menor do que foi o último. E hoje já mostrando aqui uma resiliência significativa. Tem um indicador grande, né, que é o custo de aquisição dos bitcoins on-chain, que a gente chama de preço realizado, que normalmente o pessoal fala que o sinal de que a gente entrou no momento de bear market, assim, é quando esse indicador cruza. A gente sequer chegou a cruzar nesse ciclo. Existe uma chance significativa e real de que a gente não venha a cruzar ali. Então, assim, a gente está vivendo um ambiente onde atingimos uma maturidade significativa e esses drawdowns vão ser cada vez menores. Então, sim, eu acho que de fato é uma boa oportunidade de você estar entrando dentro do ativo, ainda que possa ter algum tipo de variação para baixo ainda, a gente enxerga que é desproporcional a vantagem positiva que você pode ter versus um cenário negativo. E se você me permitir até entrar num cenário um pouquinho mais técnico aqui, para pessoas que querem muitas vezes sair do seu próprio viés de investimento, de tentar entender se está no momento bom, se está no momento ruim, tem a oportunidade de você fazer DCA, né, o Dollar Cost Average, você ir comprando sempre um pouquinho, todo mês, de forma recorrente, independente do dia, você coloca lá um dia recorrente, todo mês você vai comprar. Isso te coloca numa situação muito mais vantajosa no longo prazo, de você não estar enviesado de estar comprando na alta, estar vendendo na baixa, o que for. Você está comprando constante em um ativo que demonstra ter um histórico de performance significativo. E potencialmente, até para os traders que estão nos ouvindo, você pode até colocar aqui regras para você de tentar rentabilizar o seu portfólio utilizando derivativos, por exemplo, né? Então, você vender uma put sempre que a 10% do preço. E se você é um trader que já compraria a partir do momento que teve um drawdown de 10%, se você está vendendo uma put a 10% do preço, você está fazendo exatamente o que você já faria e ainda ganhando um prêmio. Se você faz isso de maneira recorrente, no longo prazo você está rentabilizando o seu patrimônio em bitcoins. Então, assim, tem diversas estratégias hoje já muito sofisticadas de você conseguir ir diminuindo o seu risco dentro dos seus vieses de investimento e você ir acumulando o Bitcoin. O principal ponto que você tem que fazer aqui, se a gente está enxergando que é um ativo valioso para o seu portfólio no longo prazo, é você ir acumulando ele aqui no longo prazo. Perfeito, tu citou a estratégia do dividendo sintético, né? Tu vende uma put, até explicando para a turma, né? O outro lado que adquiriu tem o direito de vender e tu é obrigado a comprar. Mas eu já iria comprar esse ativo mesmo no meu aporte do mês, então tu ainda recebeu o prêmio da put e ainda foi exercido no bom sentido e alocou naquele ativo que tu já iria comprar de qualquer forma. Excelente exemplo. Vamos encerrando aqui falando, a gente já circulou um pouco esse tópico, né? Mas vamos entrar nele de fato, que aí é o nosso último tópico, que antes da gente ir para nossas perguntas rápidas, que é o trilema do Bitcoin, o trilema das criptomoedas, né? Segurança, escala e diversificação. Se eu diversifico muito eu não tenho segurança, ou se eu centralizar a segurança ela diminui porque fica na mão de um único player. E como é que fica a escala dentro disso tudo? Eu consigo transacionar uma grande quantidade por minuto, tendo muita segurança, tendo pouca segurança? Como é que essas três variáveis elas andam juntas? Cara, esse é um tema importante
Trilemas, eles muitas vezes são aplicados em diversas etapas aqui e situações da nossa vida. Esse foi um item especificamente citado para a parte do Bitcoin, né? Então, né, resumindo aqui, a descentralização, a segurança e a escalabilidade. O Bitcoin, talvez eu esteja até quebrando paradigmas aqui, que talvez as pessoas não enxerguem dessa maneira. O Bitcoin, apesar dele ser uma tecnologia extremamente revolucionária, ele não é uma tecnologia, entre aspas, rápida. O foco dele não é ser rápido. O foco dele é ser seguro e ser descentralizado. E é muito difícil você conseguir ser descentralizado e seguro ao mesmo tempo. E o Bitcoin, pela tecnologia que ele traz, com a blockchain que ele traz, com o livro de registro centralizado, com os incentivos aos mineradores, ele passa a ser um ativo que consegue atingir esses dois itens. Então, a grande transformação que ele traz é você conseguir você ter um patrimônio, você conseguir fazer transações sem depender de um terceiro validador, de um banco central ou de alguém que está olhando e vai validar aquela transação, que vai conseguir arbitrar double spend, né, o gasto duplo. Então, essa é a grande transformação do Bitcoin. O Bitcoin hoje, se eu não me engano, ele vai fazer ali 7 a 10, no máximo 20 transações por segundo. Uhum. Se for ver, Visa, Mastercard é muito mais rápido do que isso. Mas é um outro tipo de transação, é uma outra finalidade. Para você ganhar escalabilidade, você tem que usar outras soluções. Às vezes dentro do Bitcoin mesmo, como transações de segunda camada. Você falou, né, dos merchants que já estão aceitando lá. Eu estava 2 semanas atrás em Nova York para um evento. E eu fui numa hamburgueria e paguei com Bitcoin lá, através de soluções de segunda camada, que passam a ser transações muito mais rápidas. Uhum. Então, você consegue solucionar o item de escalabilidade utilizando outras soluções e, às vezes, até outros criptoativos. Você citou aqui diversos criptoativos que a gente já tem na nossa parceria. Outros criptoativos conseguem tratar aqui um item de escalabilidade de uma maneira muito mais significativa, às vezes, do que a própria rede do Bitcoin. Obviamente, né, que nem você falou, é um trilema, colocando às vezes aqui em xeque talvez um pouco da descentralização, talvez não sendo tão seguro quanto o Bitcoin, apesar de já trazer todos os itens de tecnologia de criptografia para poder garantir uma segurança e privacidade para os usuários. Então, acho que é muito importante você avaliar de fato o trilema para você entender aonde que você está entrando. Então, o Bitcoin ele traz para você descentralização e segurança. Esse acho que é o principal recado aqui quando a gente olha o trilema de criptoativos. Trilema dos criptos. Perfeito, a gente vai, infelizmente, essa hora é o momento que vocês fazem. Que pena. Turma, pela gente, a gente ficaria umas 10 horas aqui conversando. Fácil. Mas a nossa agenda é corrida, né? E a gente vai chegando no ping-pong final aqui, são 4 perguntinhas, Thiago. E eu tenho uma curiosidade, tá? A gente já tá gravando com algumas pessoas proeminentes aqui, grandes referências do mercado financeiro de diversas áreas no podcast aqui da Ativa. E sempre no final eu pergunto: qual ativo você gostaria de ter investido há 10 anos atrás, 15 anos atrás? E todas, vocês podem assistir nos demais episódios, todas as pessoas olham pra mim, dão risada e falam Bitcoin. Óbvio, olhando esse retorno, é bonito que nesse momento não tem risco, né? Quando tu pensa em, qual ativo eu deveria ter comprado lá atrás? Bitcoin. Nesse momento o risco desaparece, os pontos negativos desaparecem e todo mundo queria ter Bitcoin. Que demonstra o case de sucesso que é o ativo. Aí, obviamente, tu vai responder Bitcoin, mas vamos extrapolar, vamos entrar nas altcoins. Até legal. Altcoin, né, é um termo que se refere a todas as criptomoedas que não é o Bitcoin e não são stablecoins. Tirando o Bitcoin, que eu acredito que já seria a tua primeira resposta, qual outra altcoin te apetece, tu gosta, acompanha com mais carinho, acompanha mais de perto? Boa. E sim, eu entendo essa resposta e a gente brinca que é muito fácil passar a mão na onça depois que ela tá morta, né? Assim, você olhar para trás e falar, não, eu queria ter investido em Bitcoin, é fácil. Difícil é você tá 10 anos lá atrás, ver um ativo super novo que você não entende, que você tem que investir tempo, e falar, não, eu vou comprar. E, assim, para ser bem sincero, muita gente fala, não, eu teria comprado, eu gostaria de ter comprado. As pessoas muitas vezes olham para quem comprou, né? 2 pizzas por 10 mil bitcoins e fala assim, o cara estaria milionário. Cara, a partir do momento que você compra um ativo e ele deu 1000% de rendimento, 2000% de rendimento, a mão começa a coçar para você vender. Pra realizar, se você não né? confia 100%
na compra e segurar isso por longo prazo. Então, muitas das pessoas que gostariam de ter comprado, eu garanto que teriam vendido em algum momento que ele já atingiu, que ele saiu ali de centavos para R$ 1.000. Já é um rendimento absurdo, já foi um trade correto que você fez. Segurar isso eternamente até hoje é algo que acho que mesmo as pessoas que teriam comprado, é muito difícil uma pessoa que segura há tanto tempo assim. Mas vamos lá, saindo de cima do muro e falando dos ativos alternativos. Cara, esse é um mercado que é muito difícil de você avaliar, entender. Ele traz aqui que você tem que entender muito bem da tecnologia. O que eu acho que quando você vai olhar para o mundo de criptoativos, como eu trato especificamente os meus investimentos quando eu falo aqui da parte de altcoins, você pode investir no mundo de criptoativos pela tese, pela narrativa, e vou dizer que talvez alguns dos maiores cases de sucesso são as pessoas que investem dessa maneira. Eu prefiro investir em ativos que estão trazendo algum tipo de utilidade. Eles estão tentando solucionar um problema dentro da blockchain que outros ativos ainda não solucionaram ou não conseguiram solucionar com um nível alto de sucesso. Então, muitas pessoas acham que talvez já tenha passado a época da Ethereum, que tem outras smart chains aqui que de fato estão superando em performance de preço. Mas se você quer ter exposição à parte de smart contracts dentro da blockchain, em termos até de tamanho de mercado, o Ethereum ele te traz essa possibilidade de uma maneira menos volátil do que outros ativos, né, mais segura de investir. Então aqui tem uma oportunidade interessante. A Solana vem talvez como o principal challenger do Ethereum dentro desse ambiente, tem uma oportunidade interessante também atacando aqui o mesmo issue. E você tem outros ativos que não necessariamente vão ser ativos que eu vou falar para você, isso aqui é uma boa oportunidade de investimento, mas que eles atacam utilidade. Vou dar alguns exemplos. Você tem, por exemplo, o Zcash. O Zcash é um ativo que ele é derivado do código do Bitcoin, inclusive ele tem 21 milhões também de cap, mas ele é focado em tecnologias de privacidade. Acho que no último mês ele foi o segundo ou terceiro dos ativos já de um pouco maior valor de capital, tiveram a maior performance aqui, um valor significativo, inclusive no momento onde muitas pessoas falando que a gente está no bear market, batendo all-time high, batendo o valor do mercado. Porque cada vez mais as pessoas estão enxergando que privacy é um direito de qualquer cidadão que as pessoas têm que ter, de qualquer investidor. Então, entendem que é uma tese que tem uma utilidade. A gente tem ativos como o Pendle, e não vou entrar aqui nas características se é uma boa tecnologia ou não, mas ele faz aquele recurso quase que como o bond stripping do mercado tradicional, né? Que você separa o principal do que é os juros e os rendimentos que você vai ter com o ativo. Ele faz isso para produtos on-chain. Então, o Ethereum, que tem o staking, que você tem a exposição ao Ethereum e a rentabilidade, né, do próprio ativo, você consegue separar os dois itens. Então, isso traz uma utilidade. A Hyperliquid, que está super em foco agora, ela traz a possibilidade de você conseguir fazer trades on-chain em alta velocidade de diversos tipos de ativo. Está tendo o pre-market de SpaceX. Hoje, né, a gente consegue fazer trade de óleo on-chain dentro da Hyperliquid. Então, assim, são todos ativos que eu não estou falando aqui se estão ou não no meu portfólio, mas são ativos que trazem uma utilidade específica. Ele não é mais uma coisa que vai ser narrativa. Eu não estou falando aqui de meme coins, que são coisas aqui que são muito mais no sentido especulativo do que de utilidade. Então, minha recomendação, e aí não de investimento especificamente, mas minha recomendação, tente entender dentro dos ativos que você está investindo quase como se fosse uma fintech, quase como se fosse uma indústria, de fato. Estou investindo em algo que tenha uma utilidade, que eu vejo que está tendo uma adoção. Acho que esse seria o principal indicativo que eu daria. Bom, muito interessante esse teu racional, né? Veja as criptomoedas, principalmente as altcoins, como fintechs, né? Como cases que buscam solucionar problemas do mundo real. Thiago, um livro ou uma leitura,
algo aí que tenha te marcado. Pode ser ou não ser do mercado. O que tu recomenda aí pra turma? Porque eu tô montando uma lista aqui das recomendações dos nossos convidados. Legal. Eu gosto muito... Na verdade, assim, tem alguns livros ali, e vou colocar, acho que o The Bitcoin Standard, ele é um livro que ele vai abordar um pouco do que você falou lá no começo da nossa jornada aqui no podcast, que é um pouco da evolução do dinheiro até chegar hoje, né, passando pelos padrões que a gente teve dinheiro, né, o padrão ouro, o padrão dólar, chegando no que a gente chama aqui de padrão Bitcoin. Mas, obviamente, eu vou falar aqui, né, apesar de gostar de muitos livros do mercado tradicional e livros que não vão agregar, são livros aí de ficção histórica, etc., falando especificamente do meu mundo, né, que acho que é isso que você está esperando. Eu gosto muito de um livro de uma autora chamada Lynn Alden, que chama Broken Money. Broken Money. Então, se é para falar não ficar em cima do muro, seria Broken Money, da Lynn Alden. É um livro que eu acho muito bacana para quem quer entender um pouquinho melhor do que levou aqui a construção e a criação do Bitcoin e o que a gente está vivendo hoje no mundo em termos fiduciários e como que criptoativos podem ser uma solução para isso. Anotado. E agora uma trilha sonora que embala aí as viagens do Thiago. Eu gosto muito de ouvir podcast de música, tá? Pode ser uma banda, uma trilha sonora, um CD da nossa época, né? A gente é meio que da mesma geração. O que tu gosta de escutar aí no tempo livre para desestressar? Tem gente que gosta de trabalhar ouvindo música, enfim. Cara, eu vou para dois opostos completamente diferentes, né? Eu fiz faculdade no interior, eu gosto muito do sertanejo, Olha me aí. desestressa. Não gosto tanto do sertanejo mais atual, gosto mais da parte ali do romântico, do raiz, mas aí quando é para realmente tentar sair eu gosto muito de um compositor chamado Ludovico Einaudi. Música Aí, clássica. não é nem música clássica, é música instrumental. Instrumental. É um compositor moderno que faz composições principalmente pro piano. Teve uma vez aqui no Brasil um show muito bacana. Então, o Ludovico Einaudi, para quem quiser, acho que é uma recomendação talvez diferente do que o público está acostumado a ouvir. Diversificando até no gosto musical, né? Do sertanejo ao Exato. instrumental. Muito bom. Thiago, agora a última pergunta, né? O que a gente pensa, né? Pô, se eu tivesse comprado Bitcoin há 10, 15, 20 anos atrás, muitas pessoas vão estar assistindo esse episódio hoje e vão pensar em começar a investir em cripto, não vão investir, e eu digo que daqui a 10 anos podem se arrepender. Então, se tu pudesse, olhando ali para essa nossa câmera, deixar uma mensagem para aquele jovem investidor, ou já de meia idade, em potencial, que hoje investe apenas em ativos tradicionais e que cogita investir em criptoativos. Como a gente falou, hoje, o risco de você não ter um Bitcoin na sua carteira é maior do que o risco de você ter um Bitcoin na sua carteira. Óbvio, dentro da alocação que compete ao seu apetite, que não vai tirar o sono quando você for dormir, né? Invista aqui com responsabilidade. Mas tem uma parte do seu portfólio, aquilo que não vai fazer tanta diferença ali no seu dia a dia, coloca um pouco. Isso vai trazer aqui uma diversificação muito importante do seu portfólio. E se você está inseguro de como fazer isso, vem junto aqui via Ativa, junto aqui na nossa plataforma do mercado Bitcoin, onde você tem aqui a segurança de uma empresa que está há 13 anos dentro de um mercado, que nem você falou da Ativa, acho que o mesmo vale aqui para o MB. Muitas empresas desse mercado já foram e vieram. O MB, dentre as exchanges globais, está entre as 10 mais antigas do mundo. Olha que bacana a gente falar, né? Que surgiu aqui no Brasil com empreendedores brasileiros e a gente está entre as 10 mais antigas do mundo hoje, que ainda existem aqui, que estão ativas no mercado e expandindo. Então, vem aqui com a gente, você vai ter aqui a segurança de estar investindo através do mercado Bitcoin. Você consegue deixar a sua custódia com a gente tem experiências extremamente simplificadas para você conseguir comprar o seu ativo, para você criar a sua conta. Então, hoje não tem mais desculpa para você não ter. Ele é um risco maior você não ter do que ter, dentro das suas características de apetite a risco e capacidade de assumir risco. E hoje é muito fácil. Então, né, o mb.com.br, você já consegue facilmente abrir sua conta e comprar um valor mínimo. E através de parceiros como a Ativa aqui, você consegue, se você já tem a conta nativa aqui, fica muito fácil dentro do próprio ambiente de trade de vocês. Você consegue de maneira com 2, 3 cliques, você tem acesso
uma coisa que vai trazer um benefício muito significativo de diversificação do seu portfólio. Acho que essa é a mensagem. Hoje é muito fácil, ele já não é mais um tabu, ele já é algo que é amplamente discutido nas mesas de churrasco, quando você vai andar ali pela Faria Lima ou em qualquer outro ambiente de investimento, isso é amplamente discutido. Então, entre nesse mundo, coloque um pouco, estude, né? O que você falou assim, um dos principais ativos que você pode ter e desenvolver é a sua capacidade de leitura, de entender e de estudar. Então, estudem esse ativo que vocês vão ver que vai ser uma das melhores decisões que vocês vão fazer aqui na sua vida financeira. E esse foi o nosso episódio especial com o Thiago Fagundes, diretor de negócios do mercado Bitcoin, uma das maiores exchanges do mundo, sobre criptomoedas. Turma, não esqueçam de deixar o like, comentário, se inscrever aqui no nosso canal, garantir a gratuidade do teu Profit Pro aqui pela Ativa e operar pela casa que é referência no mercado, assim como o mercado Bitcoin. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite.